nos diz a palavra de Deus, eu não vou me demorar muito, eu vou ser sucinto. Nos diz a palavra de Deus que Deus, Ele, quando estava por substituir Moisés, Ele deu ordem a Moisés que escolhesse a Josué, filho de Nun, um dos seus assessores que estava de contínuo com ele, para que este lhe substituísse e desse continuidade ao projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, irmãos, ele não é frustrado. Olha para o teu irmão aí e diga assim: o projeto de Deus não é frustrado. O projeto de Deus não é frustrado. O que Deus elaborou, o seu projeto, glória a Deus, está devidamente elaborado para se cumprir no tempo e no espaço. Porque Deus, por ser extremamente organizado, Ele tem um tempo devido para cumprir com o seu projeto, que muitas das vezes vai ser realizado dia a dia, passo a passo, por etapa. Chegou o momento de Moisés ser substituído, porque ninguém é insubstituível na obra de Deus. Existem pessoas, deixa eu abrir um parênteses, não é nada do que eu quero falar aqui, que Deus já tenha sentado no meu coração. Mas infelizmente existem pessoas dentro da igreja que, por serem dotados por Deus de alguns talentos e se sobressair no meio de um grupo, ele se acha o autossuficiente, se acha o imbatível, o insubstituível, se acha. E deixa-me, dentro desse parênteses que abri, agora que me chegou a mente, dizer para os irmãos, eu fui sabedor de uma história, não sei se verídica ou não, mas corrobora bem com este assunto, de um irmão que era um irmão bravo na obra de Deus, era um irmão que sempre estava presente, fosse para cantar, fosse para pregar, fosse para o trabalho de oração, fosse para o evangelismo, para visitar os órfãos e as viúvas, para visitar os encarcerados nos presídios, os enfermos nos hospitais, para carregar os bancos. Sempre que o pastor convocava, ele era o primeiro que chegava, sempre se dispunha a fazer, e um dia ele caiu, me permite a expressão, na besteira de pensar que se não fosse ele, a maioria das coisas que era feita na igreja, na obra, não se faria. E quando ele pensou desta forma e foi dormir, Deus lhe deu uma revelação através de um sonho. Porque Deus fala através de sonho? Fala, irmão. Quem crê que Deus fala através de sonho? Glória a Deus. E essa semana eu não tenho o hábito de estar sonhando, eu sou muito sonhador, mas sempre que Deus me dá um sonho, não é nada natural. Eu estou dizendo que Deus me dá, é algo da parte de Deus, não é? E eu acordei, irmão, já para discar o telefone, para entregar uma mensagem para alguém lá em Pernambuco, que deve estar me revelando. E eu acordei como que até estava, irmão, e fui entregar uma mensagem para alguém que lá estava pensando que não tinha mais jeito, que estava chegando ao fim, glória a Deus. Mas o fim, irmão, da nossa jornada e trajetória aqui, quem determina é Deus, irmão. Não são as circunstâncias, não. As circunstâncias podem até não serem favoráveis, mas se Deus não determinou, se Ele não deu a última palavra, então não chegou o fim, irmão. Quem determina na nossa vida é Deus. A nossa vida, irmão, é guiada por Ele. É Ele quem está no controle, na direção, na comando, na batuta, na regência. Nada escapa ao seu controle. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, aquele irmão dormindo, ele sonhou. E ele sonhou que se fazia na entrada do céu
uma fila de muita gente. E no portão de entrada tinha 2 anjos, do qual as pessoas, para poderem entrar no céu, tinham que se deparar com um deles, e ali era tratado de alguma coisa. Ele não sabia do que se tratava, se encontrava numa fila muito longa, distante ali daquela entrada, e ele, curioso, ficou prestando atenção até que chegou a sua vez. E quando chegou a sua vez, o anjo perguntou: que fizeste para o Senhor? Ele disse: com um sorriso, aquele sorriso 15/3, sabe? Porque ele era um tipo de crente que prestativo e muito útil na obra de Deus e que se doava para a obra de Deus. E aí, meus irmãos, ele disse: eu realizei. E o anjo perguntou: o que mais fizeste? E ele disse: eu frequentava as vigílias, o que mais fizeste? Eu não perdi uma escola dominical, o que mais fizeste? Culto de doutrina? Eu estava sempre lá. Eu chegava até antes que o porteiro, às vezes eu passava na casa do porteiro para pegar a chave e abria a porta. O que mais fizeste? Eu visitei os órgãos e as viúvas. O que mais fizeste? Eu visitei os presos no hospital, na prisão, doentes e enfermos, nos hospitais de conforme a palavra. O que mais fizeste? Eu carregava os bancos da igreja. Todas as vezes que o pastor provocava, eu sempre me prontificava, nunca me neguei. O que mais fizeste? E ele foi dizendo, até que lhe faltou o que dizer. E quando lhe faltou, e o anjo bradou: o que mais fizeste? E ele não tinha mais o que dizer. Aí o anjo olhou assim, fez a contabilidade e disse: fizeste 1%. E aquele irmão caiu, prostrado, e começou a clamar: tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia, Jesus, tenha misericórdia, Jesus. Aí eu disse: para, porque a misericórdia dele completa os 99%. Aqui ninguém pode sustentar esse próprio, porque ele está fazendo mal, porque está escrito na Bíblia que depois que você fizer tudo quanto ele tem ordenado, diga assim: sou servo e luto. Por quê? Porque só consegue fazer aquilo que ele ordenou. Oh, irmão, se nós não Deus exercitar aquilo que ele manda, o que viemos por nós, louvado o nome da gente aí, se estudando, se achando, se enobrecindo a si mesmo. A palavra de Deus, a graça de Deus, mas ele é você tem Deus, o talento que você tem é Deus, e o que você tem é Deus, é te dado, não para, nós somos um culimbrão de si mesmo, mas para a edificação da noiva do Cordeiro, da noiva de Cristo Jesus. Está fora do propósito de Deus. E Deus vai chamar, pastor, a responsabilidade. Parece uma pessoa que gosta de chamar a responsabilidade, não? É Deus. Parece uma pessoa que gosta de chamar a responsabilidade. É Deus. E aí, irmãos, Moisés estava para ser substituído. E quando Moisés estava para ser substituído, a Bíblia diz que foi escolhido Josué. E Josué, ele conquistou, glória a Deus, todo o território que Deus havia prometido com juramento dar aos filhos de Israel, a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus não mente. Se Deus prometeu, está prometido, é promessa de Deus, diga. Ele não fica tranquilo porque Deus não é político. Ele fala, mas quando passa a campanha, ele se esquece. Deus é você pode até estar seguro, você pode até estar
o sonho que se perdeu, o que era